Direito e moral são dois sistemas normativos, ou seja, dois conjuntos de normas que orientam o comportamento humano. Ambos dizem ao ser humano o que deve ou não deve fazer. A diferença entre eles não é simples e foi debatida por séculos, mas a ciência jurídica construiu critérios técnicos precisos para distinguir um do outro, sem negar que existe uma relação histórica e estrutural profunda entre os dois. Para começar com precisão, é necessário entender o que é uma norma moral. A moral é um conjunto de regras que uma pessoa ou uma sociedade considera correto seguir com base em valores como bondade, justiça, honestidade ou virtude. Essas regras podem ser religiosas, culturais ou filosóficas. Elas existem independentemente do Estado e independentemente de qualquer legislação escrita. Uma pessoa pode considerar moralmente errado mentir para um amigo, ainda que mentir não seja crime em nenhuma lei. O direito, por sua vez, é um conjunto de normas criadas ou reconhecidas pelo Estado, dotadas de coercibilidade, ou seja, de força de imposição por mecanismos institucionais. Uma norma jurídica não depende da concordância individual do destinatário. Ela vale e pode ser aplicada mesmo contra a vontade de quem a recusa. Isso é o que distingue o direito de qualquer outro sistema normativo, a possibilidade de imposição forçada pelo aparato estatal. O jurista alemão Georg Jelinek, no século XIX, formulou a expressão mínimo ético, que sintetiza uma ideia importante. O direito representaria o mínimo de exigências morais que uma sociedade considera indispensável para sua organização e convivência, e que por isso precisam ser garantidas pela força estatal. Essa formulação não é unânime, mas é útil para entender a relação histórica entre os dois sistemas. O direito não nasce do nada, ele é fruto de uma base moral compartilhada. O critério clássico mais utilizado para distinguir direito e moral é o da coercibilidade. O direito é coercível. O descumprimento de uma norma jurídica pode gerar uma sanção aplicada pelo Estado de forma compulsória. A moral é incoercível. Seu descumprimento gera apenas reprovação social, arrependimento interno ou consequências de ordem pessoal, mas ninguém pode ser fisicamente forçado pelo Estado a agir de forma moralmente correta apenas por razões morais. Outro critério importante é o da bilateralidade. O direito é bilateral ou atributivo. Para cada dever jurídico, existe um sujeito com poder de exigir o cumprimento desse dever. Se alguém deve pagar uma dívida, o credor tem o direito subjetivo de exigir esse pagamento e de recorrer ao Estado para obtê-lo. A moral, em contraste, é unilateral. Ela impõe deveres sem necessariamente atribuir a outro sujeito o poder de exigir o cumprimento. Posso ter o dever moral de ajudar alguém em dificuldade, mas essa pessoa não tem um direito subjetivo juridicamente exigível de receber minha ajuda. O critério da exterioridade também é amplamente utilizado. O direito regula condutas externas, ou seja, ações e omissões que produzem efeitos no mundo social. A intenção importa para o direito, mas somente quando ela se manifesta em atos que o ordenamento considera relevantes. A moral, por sua vez, penetra na interioridade do sujeito. A moral condena não apenas a ação errada, mas o pensamento errado, a intenção má, o desejo imoral, ainda que nenhuma conduta externa tenha ocorrido. Um exemplo concreto ajuda a fixar esses critérios. Imagine que alguém faça uma promessa a um amigo de emprestar dinheiro e depois desista sem justificativa. Do ponto de vista moral, esse comportamento pode ser reprovável, mas juridicamente, promessas informais sem os requisitos de uma obrigação contratual não geram dever jurídico exigível. O direito não intervém. Agora, se essa mesma promessa foi formalizada em um contrato escrito com todos os requisitos legais, passa a existir uma obrigação jurídica e o credor pode exigir o cumprimento ou indenização pelo descumprimento, com base no artigo 389 do Código Civil Brasileiro. Hans Kelsen, o principal representante do positivismo jurídico do século XX, defendeu a separação completa entre direito e moral. Para Kelsen, o direito é um sistema de normas que se valida por sua própria estrutura formal
e não pelo conteúdo moral que carrega. Uma norma jurídica é válida porque foi criada de acordo com o procedimento previsto por uma norma superior, não porque é justa ou moralmente correta. Essa visão é conhecida como teoria pura do direito e está expressa na obra com esse mesmo nome, publicada em 1934 e revista em 1960. Para Kelsen, misturar direito e moral é um erro metodológico que contamina a ciência jurídica com juízos de valor subjetivos. O jurista deve descrever o direito como ele é, não como deveria ser. Isso não significa que Kelsen considerava a moral irrelevante para a vida humana. Significa que, no plano científico, direito e moral são objetos distintos, que exigem métodos distintos de análise. A ciência do direito estuda normas postas, e a filosofia moral estuda valores. Em oposição ao positivismo kelseniano, o justnaturalismo sustenta que existe uma conexão necessária entre direito e moral. Para os justnaturalistas, uma norma que viola princípios morais fundamentais não é verdadeiramente direito, ou pelo menos é um direito injusto, que pode ser resistido ou descumprido com legitimidade. Essa posição tem raízes em Aristóteles, foi desenvolvida por Tomás de Aquino na Idade Média e permanece relevante em diversas correntes da filosofia jurídica contemporânea. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. O debate entre positivismo e justnaturalismo não é apenas acadêmico. Ele teve consequências históricas concretas. Após a Segunda Guerra Mundial, os julgamentos de Nuremberg colocaram em questão a posição de que soldados e funcionários do Estado nazista apenas cumpriram ordens juridicamente válidas. A resposta jurídica ao nazismo impulsionou o reconhecimento de que normas que violam gravemente a dignidade humana perdem a qualidade de direito legítimo, ou ao menos não podem ser usadas como escudo contra a responsabilização. Essa reflexão está na base do direito internacional dos direitos humanos. Herbert Hart, jurista inglês, buscou um caminho intermediário no século XX. Em seu livro O Conceito de Direito, publicado em 1961, Hart reconheceu que direito e moral são sistemas distintos e separáveis conceitualmente, mas admitiu que, historicamente, todo sistema jurídico incorpora algum conteúdo moral mínimo, especialmente normas relacionadas à proteção da vida e à organização da cooperação social. Hart chamou isso de conteúdo mínimo do direito natural, sem com isso adotar o justnaturalismo clássico. Ronald Dworkin, discípulo crítico de Hart, aprofundou ainda mais a conexão entre direito e moral. Para Dworkin, o direito não é apenas um sistema de regras, mas inclui também princípios morais que orientam a interpretação e a aplicação das normas jurídicas. Quando as regras se omitem ou entram em conflito, o juiz não tem discricionariedade pura para decidir como quiser. Ele deve identificar o princípio moral que melhor justifica o sistema jurídico como um todo e aplicá-lo ao caso concreto. Isso aproxima o raciocínio jurídico do raciocínio moral de forma estrutural. No direito brasileiro contemporâneo, a conexão entre direito e moral é visível em vários dispositivos normativos. O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657 de 1942, determina que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O bem comum é um conceito de origem filosófica e moral, incorporado ao texto legal. Isso demonstra que o legislador brasileiro não ignora a moral, mas a convoca como critério de interpretação jurídica. O artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015 determina que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é simultaneamente um valor moral e um princípio jurídico positivado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Isso ilustra com clareza como o direito positivo brasileiro faz uma opção deliberada por incorporar conteúdo moral ao núcleo do ordenamento.
A distinção entre regras jurídicas e princípios jurídicos, desenvolvida especialmente por Dworkin e depois sistematizada por Robert Alexie, é outro ponto em que direito e moral se cruzam de forma técnica. Os princípios são normas com alto grau de generalidade e conteúdo valorativo que orientam a aplicação de regras mais específicas. Princípios como proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana são normas jurídicas, mas seu conteúdo é extraído diretamente de fontes morais. Alexie os chama de mandamentos de otimização. A boa-fé objetiva é um exemplo especialmente concreto da penetração da moral no direito privado brasileiro. O artigo 422 do Código Civil determina que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A probidade e a boa-fé são conceitos de origem moral que o Código transformou em deveres jurídicos exigíveis. Um comportamento contratual desonesto, mesmo que não viole nenhuma regra específica do contrato, pode gerar responsabilidade civil com base na violação do princípio da boa-fé objetiva. Existe também a zona de intersecção entre os dois sistemas. Há condutas que são ao mesmo tempo proibidas pelo direito e pela moral, como o homicídio doloso. Há condutas proibidas pela moral, mas permitidas ou ignoradas pelo direito, como a ingratidão entre amigos adultos. Há condutas exigidas pelo direito, mas moralmente neutras ou até questionáveis para certos grupos, como o pagamento de determinados tributos considerados injustos por uma parcela da população. E há condutas moralmente obrigatórias para muitos, mas juridicamente irrelevantes, como visitar um parente idoso que não seja dependente legal. Uma questão prática relevante para o operador do direito é saber o que fazer quando uma norma jurídica produz um resultado que parece moralmente inadmissível. O positivismo estrito diria que o juiz deve aplicar a norma como está, e cabe ao legislador corrigi-la se ela for injusta. O pós-positivismo, que é a corrente dominante no constitucionalismo brasileiro contemporâneo, permite ao juiz afastar a aplicação de uma norma quando ela violar gravemente um princípio constitucional, como a dignidade da pessoa humana, mesmo que a norma seja formalmente válida. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro já aplicou esse raciocínio em diversas ocasiões. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 132 e na ação direta de inconstitucionalidade 4277, julgadas em 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva com base em interpretação conforme a Constituição, fundamentada diretamente em princípios como dignidade da pessoa humana, igualdade e não discriminação. A decisão não criou nova lei, mas interpretou o ordenamento a partir de valores morais constitucionalizados, demonstrando que no direito brasileiro a separação absoluta entre direito e moral foi formalmente superada no plano constitucional. Em síntese, a relação entre direito e moral pode ser descrita da seguinte forma. Os dois sistemas são distintos quanto à estrutura, à coercibilidade e ao alcance, mas não são independentes quanto ao conteúdo e à história. Todo ordenamento jurídico nasce de escolhas morais de uma sociedade e continua sendo influenciado por essas escolhas ao longo do tempo. Compreender essa relação é indispensável para qualquer profissional do direito, porque ignorá-la leva tanto ao dogmatismo cego quanto ao relativismo sem critério, e nenhum dos dois serve à boa prática jurídica. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Se não for inscrito, inscreva-se.